Agora vamos virar a chavinha e vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro segue treinando nos Estados Unidos, mas ainda espera por reforços. Os zagueiros Fabrício Bruno e Valentim Gomes e o atacante Marquinhos. O que falta para anunciar agora, Thiagão? Jogar no seu peito mesmo, assim, com toda vontade. Com toda vontade. Cara, o que falta para anunciar esses nomes que a gente acabou de citar? A expectativa do Cruzeiro, Marquinhos também você perguntou, né? Marquinhos está aqui já. Né? O Marquinhos, ele está nos Estados Unidos. Ele viajou com a delegação. Viajou. Ele viajou com a delegação. Eu até tirei essa dúvida ontem, ele já foi para os Estados Unidos, viajou com a delegação. O Matos está lá também, já chegou lá também. O pessoal estava perguntando se ele estava aqui ou no Brasil. O Marquinhos... Não, na Argentina ou no Brasil ou nos Estados Unidos. Isso, a dúvida nossa era essa. Estava nos Estados Unidos, na Argentina ou no Brasil. Então, o Marquinhos, o negócio é o seguinte, ele chegou a BH no sábado e viajou com a delegação no domingo. Eu, sinceramente, não sei o que falta para anunciar, que ele está treinando normal. Ele está participando normal das atividades. Então ele já passou por exame, já está tudo certinho. Ele está treinando normal. Está treinando normal. Você está treinando, passou os exames. A pessoa do departamento de futebol do Cruzeiro ontem me disse que ele está treinando normal. Então, o Marquinhos já está no Cruzeiro, esquece. Só falta o anúncio mesmo, de fato. O que falta hoje é o Cruzeiro espera solucionar as situações do Fabrício Bruno com o Flamengo. O André Cury está no Rio de Janeiro para resolver isso. Ele está tentando solucionar essa situação na proposta, nos mesmos moldes que a gente trouxe ontem, 6 milhões de dólares, sendo 3 parcelas idênticas e anuais de 2 milhões de dólares, até 2027. E aí, mais 1 milhão de dólares, caso o Cruzeiro seja campeão da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro, até dezembro de 2027. Então pode chegar a 7 milhões de dólares o negócio do Fabrício Bruno. E aí, hoje, o André Cury está no Rio de Janeiro tentando solucionar esse caso junto ao Flamengo. Em relação ao Valentim Gomes, o que eu tenho é que está palavrado. E que o Cruzeiro espera, de fato, só o jogador viajar, fazer exames médicos para que ele possa assinar. Mas o que eu tenho em relação ao Valentim Gomes é que está palavrado. O problema é que da última vez que esteve apalavrado, o Vélez mudou. O Valo trouxe isso aqui ontem. Da última vez que as coisas estiveram apalavradas entre Cruzeiro e Vélez, o Vélez foi e mudou. O Cruzeiro ainda quer trazer os 2 zagueiros. Mas se não conseguir os 2, vai tentar pelo menos um deles. O ponto é, o Cruzeiro segue confiante de que terá os 2 atletas no elenco em 2025. E caso os 2 batam o martelo ainda hoje, que é a expectativa do Cruzeiro, eles já viajam imediatamente para os Estados Unidos e vão participar da pré-temporada. O Flamengo que se reapresenta hoje, né? Hoje é a reapresentação do Flamengo e vamos ver como que vai ser as cenas dos próximos capítulos, como que vai ser essa reapresentação do Fabrício Bruno lá, se vai se reapresentar, né? Que no caso ele pode estar alinhando ali a negociação com o Cruzeiro, nem precisa aparecer lá no Ninho do Urubu lá para despedir da turma, ou se quer despedir, enfim. Só uma questão do Marquinhos, eu queria jogar para vocês. Como vocês imaginam o posicionamento e a função do Marquinhos nessa equipe do Cruzeiro? Como que seria a dinâmica dele de movimento nesse time do Diniz que chegou a trabalhar com o Marquinhos lá no Fluminense? O Marquinhos ele joga pela beirada do campo, né? Ele joga pela ponta direita ali. É uma posição que o Cruzeiro precisa ainda de reforços mesmo, ainda precisa de um jogador para jogar por ali. Ou pode ser até que o Caio Jorge possa jogar um pouco mais solto no ataque, às vezes cair um pouco pelo lado do campo ali, fazendo uma dupla com o Gabigol. O próprio Gabigol já jogou caindo também pelo lado direito do campo, enfim. O Diniz vai ganhar mais opções porque o Marquinhos já é um cara mais do 1 contra 1, já é um cara mais de velocidade, uma característica diferente do que o Cruzeiro tem hoje no elenco. Tá. Então, mas você não via o Marquinhos meio que correndo por fora nessa briga aí que pode surpreender aparecendo nesse time do Cruzeiro? Eu acho que ele não chega com o status Exato, justamente. Absoluto. Que hoje, quando a gente vai pegar e montar, a gente pode até brincar aqui de tentar montar essa equipe do Cruzeiro, como que seria a movimento, principalmente do meio campo para frente. Sim. Cara, o Marquinhos, ele pode ser uma peça que pega e fala assim, ele vai ser o operário, ele vai ser o necessário ali para dar um movimento do Matheus com o Gabigol, com o Dudu. Eu acho que ele entra para justamente mudar a característica. Eu consigo imaginar nesse momento, claro, está muito cedo, né? A temporada nem começou ainda, a gente não tem jogo de amostragem. É um jogo de movimento mas eu nosso. Eu imagino hoje, né, pelo status de cada jogador no elenco ali,
ele sendo aquele titular que na hora que tá precisando de um cara para dar uma bagunçada, para trazer mais velocidade, para mudar um pouco a dinâmica do ataque, ele entraria ali pelo lado direito do campo para fazer essa função. O Diniz conhece muito bem o jogador, né? É lógico que é cedo, a gente tem que observar como que o Diniz vai montar o time, né? Mas ele tem essa característica, então, da velocidade, mas chega muito para suprir essa carência do elenco que a gente viu no final do ano passado, né? Sim. O Lautaro, às vezes, era o titular, mas é um cara que a gente observa que é para entrar no segundo tempo, principalmente pelo que ele entregou. Então ele chega muito para reforçar esse elenco do Cruzeiro e quem sabe pode pintar ali como titular, mas acho que é um pouco difícil neste momento a gente imaginar isso. O bom é que o Diniz tem um ataque muito móvel. O próprio Gabigol gira bastante, o próprio Dudu é um cara que pode jogar ali às vezes pela direita ou pela esquerda. Enfim, são peças importantes. Isso só agrega positivamente para o Cruzeiro. O Valu, é justamente esse ponto, né? Essas características diversas que o ataque do Cruzeiro tá se mostrando ter, que dá uma tranquilidade maior ou até abre o leque para o próprio Diniz poder trabalhar. Que quando a gente lembra, né? São tantos contratados que aí a gente aqui batendo papo, tem o Marquinhos. É um nome que pode surgir ali nesse movimento do ataque cruzeirense. Eu acho que o Marquinhos corre bem por fora hoje. É um atleta que se destaca assim pela inconstância dele de temporadas, né? Digamos assim. Mas é muito o que o Dola disse mesmo, a característica do jogador. Um jogador de velocidade pelo lado direito, com o famoso pé trocado. Um cara para puxar uma defesa com a sua capacidade de linha de fundo, para de repente abrir o corredor do meio para o William. Isso imaginando o lado do Cruzeiro, né? A gente não sabe como é que vai ser isso. É um cara que se traz essa bola jogando um pouco mais por dentro, abre o corredor para o lateral direito ou para quem estiver atuando do lado direito passar. Mais importante, você acabou de falar, Elton, o Diniz, ele está ganhando, né, alternativas caso ainda os zagueiros se concretizem. E hoje, neste momento aqui, o Cruzeiro tem muita confiança na concretização dos dois negócios com os dois zagueiros, ponto. Mas a gente sabe como é que são as coisas no futebol. Mas é a quantidade de opções, né? O Diniz, muitas vezes, ele teve que montar não o Cruzeiro que ele pensava ser o ideal, mas o Cruzeiro que seria possível. Sim. Não justifica, em todo caso, o recorte do trabalho do Diniz, só deixar bem claro que eu não estou apoiando isso para falar a respeito do desempenho dele em 2024, que para mim foi ruim, péssimo, na verdade, nos 15 jogos que ele comandou o Cruzeiro, mas agora a perspectiva é bem diferente e o sarrafo de exigência sobe para ele, Fernando Diniz, também. Elton, só um rápido comentário dentro disso que o Valu está falando. Eu lembro que na reta final do Brasileiro, o Diniz teve que utilizar muitos jogadores da base. E aí a gente criticou bastante a diretoria do Atlético. Vale um ponto para a gente falar da diretoria do Cruzeiro, que quase errou a mão com o Diniz nessa reta final de temporada. Primeiro, porque ele tinha poucas peças e aquela confusão de comunicação, sai ou não sai, aquela coisa toda que aconteceu. Ali a diretoria errou, espero que aprenda para a sequência também. Deve ter aprendido e bem, viu? Ô Thiago, você consegue cravar qual que seria a linha, que será, né? Qual será a linha ofensiva do Cruzeiro? Conseguindo montar... Tá vendo? Não, eu quero te dar trabalho, meu amigo. Eu vou te dar... Eu vou falar um negócio, acho que nem eu confio tanto em mim quanto você confia. Meu amigo, não é isso. Eu tenho que jogar no seu peito, é só coisa pesada. Por quê? Porque eu tô na apresentação. Quando eu estou ali sentadinho no meu canto, a gente trava direto. Aqui, eu não posso travar a luta com você, então eu só jogo pra cima pra te dar uma lenhada. Eu tava ali na redação, escutando um papo do meu editor-chefe, nosso editor-chefe, André Salles, que conhece tudo. Conhece muito. E ele cravou no papo da redação, então se isso der errado, a culpa é do André Salles. Sim. Ele não pode Você vai só fazer a cola, né? Colando. Ele cravou, André Salles, com essas palavras. Eu cravo que o ataque do Cruzeiro será Dudu e Matheus Pereira no meio campo, Caio Jorge e Gabigol centralizados. Eu tô olhando para trás aqui, eu tô pedindo a aprovação do Valor. É isso mesmo que ele cravou, não foi? Não, foi. A cravar. Então, o André Salles, pode focar aqui em mim, Guto. André Salles, meu editor, nosso editor aqui dos donos da bola, ele cravou este ataque. Dudu e Matheus Pereira mais recuados como meio-campistas e como atacantes mesmo, Gabigol e Caio Jorge. Se der algum problema, vocês não venham me cobrar, eu sou só o mensageiro. Eu estou dizendo quem é o responsável pela informação. André Salles, editor-chefe dos donos da bola. Só para esclarecer para o público, eu estava apenas citando uma matéria do GE
colegas estavam ali falando sobre a escalação e tudo, então não afirmei nada. Falou. Medroso, você é medroso. Falou a voz da consciência. Resumindo, A tá todo voz- mundo transferindo a A responsabilidade. voz do além. Mas Valu, você gosta dessa formação? De puxando um pouco mais ali, recuando um pouco mais o Dudu para apoiar no meio, junto com o Matheus Pereira, 2 volantes e cara, deixando os dois lá na frente circulando? Dentro dessa linha de raciocínio possível, né? Seria o Dudu fazer mais ou menos o que o Verón fez em algum momento na temporada passada. Agora, o que seria diferente neste formato é o Matheus Pereira, né? Que o Matheus Pereira, o ano passado, ele era o cara que ficava mais ao lado do Caio Jorge, e quem voltava mais para fechar pelo lado direito já foi o Matheus Henrique, foi em algum momento até o Lucas Silva. Então, vejamos essas possibilidades aí. O certo é que o Fernando Diniz vai ter muitas opções, né, Ti? Hoje é 8 de janeiro. Sim. Se ele entrar com essa formação, daqui um mês, exatamente um mês, 8 de fevereiro, o Valu vai estar num orelhão ligando pro Diniz e fazendo aquela do jogo. Bota a ponta, Bota a Diniz. ponta. Bota a ponta, Diniz. Bota a ponta, Jô Diniz. Soares pedindo pro Tele Santana. Exato. Bota a ponta, Tele. Bota O a Valu, ponta. eu vou gravar um vídeo do Valu fazendo isso. Escuta o que eu tô te falando. Mas vou o gravar um Diniz já vídeo. jogou de várias formas. Mas né? tem que ter ponta. O futebol Não, hoje. Ó, você vai entrar numa defesa fechada, se não tiver dois Ele caras pelo pode, lado, Thiago, ferra, ele velho. pode, mas eu acho que cada jogo também pede a sua situação. Mas O Matheus Pereira, a maioria- isso que é eu sugerido, gosto do Matheus olha só, Pereira isso que é sugerido lá na do frente. Matheus ficar, do Matheus Pereira, de Ele pode repente ficar mais muito pelo longe da lado área. Eu direito, gosto do Matheus aqui. ele não jogou assim em 2024. Mas eu iria de Marquinhos. Em Ou de 23, Bolaço. ele fez... Tá, aí você tem que tirar... Você tira o Caio Jorge. Tiraria o Caio, Eu tiraria o infelizmente. Caio Jorge. Eu adoro o Caio. Eu aqui defendi, você lembra? Não, lembro. Contra o Popó, que só falou mal do Popó. Ah, o Stefano Pô, o Stefano Marquezine Teve um aqui também só na falou Band mal. que falou que a gente não vai... Rodrigo Gento. Não, Rodrigo esse Gento, a gente pô. não vai citar o nome, não. Os dois que criticaram o Caio Jorge, eu ficava defendendo e depois que podia ir dos dois. Mas o ponto é o seguinte, com o Gabigol não tem como. Então, eu queria assim, ó, o Matheus Pereira, aqui centralizado no meio, solto, com dois volantes para deixar ele mais tranquilo e 3 jogadores no ataque. E aí eu fico na dúvida se é o Bolassi ou se é o Marquinho, Gabigol e Dudu. Mas o Esse melhor seria jogo o do meu Pereira, time. pra mim, né? Pra mim é quando ele vem e pode circular. Então, Não fazendo isso aqui- centralizado, eu acho que ele fica um pouco encaixotado de receber essa bola ali, um pouco de costas pra marcação. Mas se você tem 2 pontas, você pode deixar o circular. Você deixa Mas ele eu livre, tô falando você pela solta característica. ele. Os Você, melhores às vezes, momentos que a gente vê o Matheus, Thiago, Eu concordo contigo. é o Matheus circulando, não ficando aquele 10 fixo, Concordamos. sim, de Tô virar contigo. a bola de Mas repente primeiro. se você tem 2 pontas, Ele gosta e são de 2 vir- caras que vão voltar pra marcar também. Cara, o Dudu, eu sei, tá com 32 anos, é um craque, tem história no futebol, mas ele tem que voltar pra marcar. No esquema do Diniz é assim que funciona. é assim que Então funciona. o Dudu vai voltar jogando na ponta esquerda. Na ponta direita você tem o Bolasso, que vai voltar pra marcar também. Você vai dar um pouco mais de liberdade pro Matheus e vai dar um pouco mais de liberdade pro Gabi. Eu sei que não dá pra deixar 2 jogadores livres. Não. Simplesmente faz o que você quiser. Não é assim que funciona. Mas o Matheus, você pode dar liberdade a ele, especialmente na construção ofensiva. Então, se você estiver jogando no ataque, velho, dá liberdade pro Matheus, Vamos deixa ele ver jogar de do jeito onde que que o ele quiser. Diniz vai partir, né? Essa é Mas a você iria grande com ponta? curiosidade. Não, né? Você Não. falou onde você falou que queria esse ataque também. Não, eu não concordei. Depois você não vem pedir por Não, conta, eu não, só hein? ouvi, eu só ouvi. Eu ainda tô montando, Chafado. o meu Cruzeiro ideal. Você já tem... Vou esperar as negociações dos zagueiros. O Valu, Não, o Valu mas tá chato, cara. não, mas por Nós isso- falando do por ataque, isso- o Valu tá falando de zagueiro. Porque o cara. jogo Você do tá Diniz chato, então. começa, Você tá chato. o jogo do Diniz começa Mas você é muito construído chato, atrás, cara. assim. Eu não sei se Mas você tá sabe. muito chato, O jogo muito começa chato. a ser O construído Eltinho lá de propõe uma trás. pauta legal pra Por cacete isso- e você fala, eu quero zagueiro. eu sou chato. Nós estamos falando do ataque, pô. Por isso que eu não tô querendo Chato. colocar a linha Primeira briga de defensiva, 25. eu não tô querendo colocar a linha defensiva, pra gente pensar os volantes construtores, até uma discussão pra gente, quais que seriam os volantes do Cruzeiro. Eu acho que o Mateuzinho é barbada, né? Todo mundo vai colocar o Mateuzinho, mas qual que seria o outro volante ali? Pra mim é o Romero. O Romero também não sai desse time do Cruzeiro. Mas enfim, eu tenho que passar pra vocês, Doleto. Mas não dá pra isolar muito as coisas, porque a forma como o Diniz escalar a defesa, ou quem ele escolher para ser os defensores, também muda a dinâmica do ataque do time, né? Eu acho que não tem muito a ver, assim, o Matheus Pereira ele pode jogar com o Dudu como 2 meias, e não necessariamente ele vai ficar preso ao lado direito do campo. O futebol não é totó.
Eu sempre falo, não é aquela coisa igual o Mas eu Totó, disse, tipo, o Pebolim, né? Um momento sem bola, entendeu, Dólar? Não, Alguém vai ter sem que bola fechar- você tem uma orientação. Quem vai fechar ali? Mas às vezes no sem bola você fala assim, ó, o Matheus ele não recompõe tanto. Então, o Caio Jorge, dá uma fortalece ser. ali um pouquinho, dá um sanguinho a mais ali pra você ficar no time titular. Deixa o Matheus ao lado do Aí Gabigol, por ele exemplo. fica mais descansando com o Gabigol, enquanto o outro faz o serviço Lautaro sujo. fez isso. O Lautaro já fez isso. Então, assim, na defesa, se ele quiser usar, de repente, o Fagner na lateral direita ao invés do William, aí o torcedor já vai endoidar comigo aqui, mas o Fagner, às vezes, pode segurar um pouquinho mais, fazer quase um terceiro zagueiro e ele ter uma cobertura mais bem feita do lado direito do campo e, às vezes, compensar também a utilização de mais jogadores de ataque na frente, né? Então, assim, os setores, eles dialogam taticamente, né? Então, são muitas opções, a vantagem é essa. Hoje o Diniz tem muitas opções para poder escolher quem vai jogar e até a forma de jogar, e ele pode ir pensando isso de acordo com o adversário. Isso, o que promove essa condição para o Diniz? As opções de elenco e os reforços que a diretoria está contratando. Mas você não disse ainda. Você coloca ponta ou você centraliza? Não, eu colocaria- centraliza com o não. Caio Jorge. Ele quer esperar os zagueiros. Não, eu ele quer esperar os colocaria- zagueiros pra saber como é que ele vai jogar. Não, eu colocaria o ponta, mas eu acho que o ponta ainda não chegou, se for esse ponta. O Marquinhos ainda não está nem confirmado, E mas já Bolassi? está com o elenco. Eu não acho que o Bolassi E o hoje Lautaro? chega com status para ser o titular E o da Lautaro? temporada. Ao Lautaro, Cara, mas eu não vi, de verdade, E que o eu Lautaro? não vi, de verdade, assim, E o o Dudu? Cruzeiro contratou, são boas contratações, eu não vejo o problema do Bolassi começar a temporada na ponta. Claro que não. Zero Problema problema. nenhum, ué. Claro Pode, que existe. pode Zero colocar problema. ele lá. Não, a é gente porque vê, assim- ué. Parabéns, Elton. Velho, eu não também vejo zero problema. Um pouco de lucidez nesse programa. Raramente, O valor né? e o Mas dólar ninguém tão vê com problema. O dólar e o valor, eles não querem nem falar a escalação. Eles acham um absurdo eles citarem a escalação do ataque. Porque eles eu precisam dos acho dois que zagueiros o para time escolher o da- ataque. Vamos lá. Vai ter que ser a saída do meio, né? Acredito Eu o sou chato. seguinte, que essa Tá sem questão comer, dos pô? defensores fazem a diferença. Porque se você pegar o argentino e o Fabrício Bruno, acredito que eles chegam para pegar a camisa e serem titulares. Ok, Então faz beleza. diferença. Meio de campo, o Romero, do jeito que ele terminou a temporada, começa entre os titulares. O Wallace vai ter que comer muito angu. E Não, você recuperar não muito. pode comer muito angu. Na verdade, ele vai ter que melhorar a menos dieta. angu. né? Salada. Na verdade, ele vai ter que comer salada. Mas enfim, pode continuar. Vai ter que melhorar a parte física para poder disputar a posição. O Mateuzinho, todo mundo sabe, vai ser o meio-campista titular do Cruzeiro. Essa história, se vai Bolassi, se vai Marquinhos, vai depender muito de como os jogadores vão estar à disposição fisicamente e como que o Diniz vai querer começar esse Cruzeiro. Porque o Diniz terminou o ano passado ainda fazendo testes. E agora ele vai fazer mais ainda porque ele tem um elenco à disposição. O resumo ele tem muitas oportunidades para montar um grande time para essa temporada. Vou montar o meio-campo e ataque para agradar o meu amigo Ah, Thiago. ufa! Quer ver? Preste atenção, hein, Thiagão? Essa você vai gostar, essa você vai aplaudir. ó. Foco nele, Gutão, foco Mateus- nele. Não, sem foco, por favor. Matheus Henrique e Romero. Isso. Centralizadinho ali, ó. Matheus Pereira. Yannick Bolassi, de um lado, Dudu e Gabigol. Pronto. Esse é o ataque. Parabéns, falou. Uma das possibilidades. Parabéns. Uma das possibilidades. Não, mas é a sua predileta. Não, uma das não, possibilidades. cara, que chato, A tá minha chato. predileta, eu vou ver quantos zagueiros Aqui, chegarem. a gente vai para um rápido intervalo, mas antes o HG